Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro já agora. A pergunta da semana é: o espelho é importante? Qual é a graça? Qual a importância? Para que serve o espelho? A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o capítulo, volume 22 dos discursos do Rebbe de Lubavitch, das Sirot, e essa é a Parashat Acharei Mot. Parashat Acharei é a primeira Sirá de Acharei. Então a resposta é que sim, o espelho é importante. Mas esse espelho não é o espelho para ver nossa beleza, como aquela pergunta: existe alguém mais bonito do que eu? Ou mais bonita do que eu? Ou para se admirar? Ou para se embelezar? O espelho é para a gente se reconhecer, a gente enxergar como nós somos. E aí tem uma ideia da gente primeiro se preparar, se trabalhar, se conhecer, para depois agir para os outros, sobre os outros. E principalmente com simplicidade e pureza, como a gente vai ver, que é toda a ideia desse Sefer Vaikra, que fala dos Kohanim, da pureza dos Kohanim, dos sacerdotes, e está ligado com a pureza das crianças, que é o livro por onde a gente começa a ensinar as crianças. Esse discurso é baseado nessa Parashá, em Acharei Mot, no livro Vaikra. A gente está no capítulo 16, Tet Zayin. Logo no começo, no primeiro versículo, fala: Vayomer Hashem el Moshe, daber el Aharon achicha. Hashem fala para Moshe, para falar com o irmão de Moshe, Ve'al yavo bechol et el HaKodesh, que você não deve vir em todo momento no Kodesh, que é na parte sagrada do Beit HaMikdash, do templo sagrado, ou do Mishkan também, como foi no caso do deserto. E aí fala sobre, no outro versículo, Ktonet bad Kodesh ilbash, que deve usar uma roupa de linho que é sagrado, que deve se vestir. O Rashi grifa a parte Ktonet bad, que é essa roupa de linho. Fala Magid shalom meshamesh lifnim bishumna begadim. Quer dizer então que usa linho porque não usa lá dentro no santuário as 8 roupas, 8 vestimentas do Kohen Gadol, que ele usa sim lá fora, no altar, nos sacrifícios do Mizbeach, porque essas 8 roupas têm o ouro. E como a gente não torna o acusador em defensor, por isso o Kohen usa só as 4 vestimentas, como um Kohen Ediot, como um Kohen comum, e todas devem ser de linho. Porque o ouro está ligado com o acusador, porque o Yom Kippur vem perdoar, o Mishkan, o Beit HaMikdash, o santuário, foi construído para perdoar pelo pecado do bezerro de ouro. Somente foi o ouro que fez, que permitiu e se tornou o grande pecado, a grande falha do povo judeu, até o ponto de cada falha, cada erro, cada problema que a gente tem em toda a história é lembrado, tem um pouco desse pecado do bezerro de ouro, justamente como está Egel Zahav, fala sobre esse ouro. Então o ouro não deve ser levado para o lugar, o momento onde terá defesa para perdoar o povo, para não lembrar da acusação que foi justamente por causa do ouro. Por isso que no Yom Kippur o Kohen Gadol não usa a roupa. Quando vai entrar no Kodesh Kodashim, não usa a roupa de ouro, que são as 8 vestimentas, usa só a branca, que são as 4. E ela explica que são todas de linho e são iguais às do Kohen comum. O significado simples da explicação do Rashi, em princípio,
é para explicar por que está escrito aqui o mandamento de vestir as roupas sacerdotais, né, esse Ketonet Bad. Aqui está falando sobre isso, como se fosse um mandamento novo, que já tem claramente na Parashat Tetzaveh, lá no livro de Shemot, quando foi construído o Mishkan. Tanto preparar essa roupa como costurar ou tecer ou construir essas roupas, quanto vestir, como, quando, o que vestir. Como está explicado, né? Virrayu al Aharon, e vão ser sobre Aharon e sobre os seus filhos, quando eles entrarem no Ohel Moed, né? Que é a tenda do Mishkan, onde tem Kodesh Kodashim, e o Aaron, como Kohen Gadol, entrava, ou Vebgisham al Mizbeach, ou quando eles se aproximarem do altar, do Mizbeach, Leshtaret Bakodesh, para servir a Hashem no sagrado, Veloi Suavon, e não vão fazer ou trazer um crime, né? uma mancha, uma falha, e vão morrer. Rukat olam lo ulzaro acharav. Porque se eles fizerem isso, vão morrer, porque eles vão estar entrando no Kodesh sem estar com a roupa apropriada. Não pode nunca deixar de usar essa roupa. Então, por isso, o Rashi explica aqui, né, já que era para ter falado isso em Tetzaveh, que essa roupa que entra no Yom Kippur, lá dentro é de linho e é toda branca, como um Kohen comum, porque aqui e não lá, a intenção não é enumerar as vestimentas e a obrigação de vesti-las que já teve na Parashat Tetzaveh, mas que o Kohen Gadol deve vestir somente essas roupas e não as 8 vestimentas que ele usa sempre. Que é o caso do Yom Kippur, que trata do Yom Kippur nessa Parashá, que é justamente a Parashá que a gente justamente lê também no Yom Kippur na sinagoga. Mas precisa entender. O Rashi aqui não traz a palavra Magid, que quer dizer que quando já foi explicado isso antes e agora está detalhando algo especial, como dizer que aqui são apenas 4 vestimentas, o Rashi traz esse Magid. Ele fala Magid e explica o que está acrescentando e qual é o detalhe que tem aqui que já foi explicado antes. E isso que fala das 4 vestimentas e não as 8 já está claro no próprio verso. Então por que o Rashi traz aqui? Não dá para entender. Também precisa entender a linguagem empregada pelo Rashi como um Kohen simples, um Kohen comum. E são todas de linho. Ainda mais, primeiro, já falam sobre as 4 vestimentas no verso, como eu falei. 2, o que Rashi acrescenta ao falar como um Kohen comum, um Kohen simples. E 3, o que tem de importante, que é como um Kohen comum. E 4, já fala nos versos que são de linho. O que acrescenta aqui no final, que o Rashi fala aqui, são todas de linho. Em princípio, seria para repudiar uma outra explicação possível. Já se sabia que Aaron a Cohen usava sempre 8 vestimentas, todas para Kavod Utfaret, honra e beleza. Por isso que é esplendoroso ver o Kohen Gadol com as 8 vestimentas, é uma coisa muito, muito bonita, assim, fora do comum. Já sabia disso antes. A questão é que como pode, no dia mais especial que tem no ano, que é Yom Kippur, ao entrar no Kodesh Kodashim, que é o único dia que o Kohen entra no Kodesh Kodashim, que ele use somente 4 vestimentas, diminuindo no assunto de honra e beleza. Honra e beleza é usar as 8, com ouro também. Então, por que nesse dia tão especial diminui em relação à honra e à beleza do grande Kohen Gadol entrando no Kodesh Kodashim? O objetivo do verso aqui é mostrar a mudança justamente no Yom Kippur. Era de esperar que no Yom Kippur, entrando no Kodesh Kodashim, tivesse o máximo de honra e beleza, com as 8 roupas e com o ouro, inclusive. Inclusive, o tecido deles muda também.
porque antes se fala de Sheish Moshzar, que é um linho trançado, né? E aqui é um fio só, como um Cohen comum. Então não é simplesmente as 4 vestimentas do Cohen Gadol, são as 4 vestimentas como um Cohen comum, que é um fio só, que é da qualidade mais simples. Quando Rashi fala no final que todas as vestimentas eram de linho, não adiciona nada e ainda enfatiza o oposto, dá lugar ao erro de achar que essas 4 vestimentas são de linho, enquanto que a explicação do Rashi termina que a novidade nesse verso é só que o Cohen Gadol não usa as outras 4 vestimentas de ouro. Não é que ele tem que usar essas 4 aqui, é que ela deve deixar de usar as outras que são ligadas ao ouro, que são ligadas à acusação, que é o bezerro de ouro, enquanto que está indo lá defender o povo e trazer o perdão para o povo. A intenção do Rashi é responder à pergunta que é despertada no verso, por que aparece este verso sobre as vestimentas justamente aqui, como eu falei antes, e não com a Parashat Tetzaveh, que já foi um livro atrás. Em princípio, deveria ter sido antes. Além disso, como este verso aparece logo depois dos sacrifícios de Yom Kippur, poderia-se pensar simplesmente que o Cohen Gadol usa essas vestimentas somente no momento desses sacrifícios específicos do Yom Kippur. Mas, primeiro, o carneiro para Olá é sacrificado com as 8 vestimentas e é no Yom Kippur. E está falando sobre ele antes. Segundo, os 2 cabritos, o Ktoret, o incenso, etc., que é depois do nosso verso, são sacrificados com as 4 vestimentas. Então não é Rashi, aqui não estaria determinando o que está implícito na ordem dos versos, que o que foi até agora está ligado com 4 vestimentas e depois volta a 8 vestimentas. Não, porque o que foi falado agora são 8 vestimentas e depois está ligado com 4 vestimentas. A explicação é que tem uma diferença na parte interna de dentro do Beit HaMikdash, que o Cohen, ou do Mishkan, que o Cohen fazia o serviço, e a parte de fora. Essa é a diferença. Não é no que é feito e no dia que é feito. É sim quando é dentro, são 4 vestimentas. Quando é fora, são 8, mesmo no Yom Kippur. Então o sacrifício do carneiro para Olá é feito fora. Então é com as 8 vestimentas. Né? E tudo que é mencionado na sequência, depois de falar esse verso, que são 4 vestimentas e é tudo de linho, que é aspergir o sangue dos 2 cabritos, o incenso, etc., tudo isso é feito na parte de dentro do Kodesh Kodashim, então são feitos com 4 vestimentas. É por esse motivo que isso é explicado agora, e não lá em Tetzaveh, porque agora que acontece isso, né, no Yom Kippur, que se explica a atividade de dentro, lá no Kodesh Kodashim, e por isso que está depois do verso Bezot e Avó Aaron ela Kodesh. Né? E é desse modo que Aaron vai entrar no Kodesh, que vai entrar na parte de dentro. Vestir as 4 vestimentas não é para o serviço do Yom Kippur, mas sim para a novidade do Yom Kippur, que é o serviço dentro do Kodesh e do Kodesh HaKodashim. Lá não pode usar as 8 vestimentas, porque lá é o perdão total do povo inteiro, que está ligado contra o bezerro de ouro, que tem o ouro. Então, não como são usadas fora durante o dia, o ano inteiro, que é usado as 4, mas sim no dia do Yom Kippur, quando é dentro. Por isso, Rashi não se preocupou em explicar uma coisa que tem uma contradição na parte simples do Pshutosh al-Mikra. Se o acusador não deve virar o defensor, né, não deve usar o ouro porque é o acusador, isso, para um Kohen Gadol, seria proibido usar sempre as vestimentas de ouro, mesmo a parte de fora, que está ligada ao bezerro de ouro. No Mizbeach, no altar, no dia do Yom Kippur, que traz perdão ao povo inteiro, também não deveria usar as roupas de ouro. Como pode ele, fora, usar justamente estas roupas ligadas ao ouro, com as 8 vestimentas? Poderia se explicar
que durante o ano não tem essa preocupação, mas só no Yom Kippur, que precisa perdoar por tudo. Então, como pode usar as vestimentas de ouro, mesmo que só fora? A explicação é que o verso sobre o linho vem depois, que Tonet Bat Kodesh Ilbash. Quando a Torá fala esse verso antes, né, Bezot Yavo Aaron Ela Kodesh, enfatiza que o principal de Yom Kippur não é o trabalho do dia do Yom Kippur, é sim esse entrar dentro do Kodesh. Aí Bezot Yavo, desse modo ele vai entrar, porque está entrando, aí tem que ser da forma simples, como um Kohen comum. Essa é a entrada do Kodesh Kodashim, e lá precisa ser com a roupa de linho toda branca. Então, mais algumas perguntas antes de concluir. Na Parashat Tetzaveh, a ênfase das vestimentas é na honra e beleza do Kohen. Como pode sacrificar isto só para não ter o acusador na posição de defensor? Então, a gente vai explicar que no final das contas é justamente no Yom Kippur que o Kohen Gadol usa menos vestimentas. Por quê? Porque isso é o mesmo número de um Kohen comum. Não é com menos 4 do Kohen Gadol, que sempre usa 8, né, geralmente, mas sim com as 4 que o Kohen comum usa, que é integral. Isso é como ele faz o serviço. Sempre com essas 4, ele está completo. Então, o Kohen Gadol, no Yom Kippur, ele também está completo. Ele não está com 4 a menos, não está deixando de usar o ouro. Ele está usando como um Kohen comum, de uma forma integral, inteira. Por isso que o Rashi não toca no assunto que é de linho para evitar o ouro acusador. Segundo o Rambam, as roupas brancas do Kohen Gadol não são uma diminuição das outras roupas. São um tipo diferente. E o Rashi explica que é como um Kohen comum, e a gente chega no nosso final conclusão. A roupa branca pode ser duas coisas: uma obrigação por si só, ou para evitar a de ouro, como a gente falou. O principal é a obrigação de estar de uma forma simples e pura, no mais comum possível, mais integral. Dependem do dia ou quando é de dentro ou fora. Não depende do dia. É a questão de estar entrando dentro, no Yom Kippur, dentro do Kodesh Kodashim. Quando queremos nos purificar para nos encontrar com Hashem e para aproximar outras pessoas, precisamos entrar dentro até o fim, profundamente, entrar dentro da nossa alma, na parte íntima da nossa alma, que é o Kodesh Kodashim da gente, na profundeza, e só assim conseguimos o perdão e a purificação nossa e dos demais. Quando a gente entra, vai até o fundo, e por isso a gente tem um espelho para saber como a gente está de uma forma simples. E o modo para conseguir isso é tirar as roupas de ouro da honra e da beleza, do orgulho, da vaidade, procurar autoestima, procurar se valorizar. Só quando a gente se vê como um Kohen comum, mais simples, completo, pleno, com roupas brancas e de linho, que é ligado à simplicidade, assim a gente traz o perdão para si, para nossa casa e para toda a comunidade, que seja agora a gente possa estar já fazendo o dever de casa, já sabemos como somos, de uma forma simples, e a gente entrar já no Beit HaMikdash com Mashiach now.